Dando sequência, então, a essa série de webinars que a gente está fazendo sobre o livro, a gente vai estudar nessa quinta edição o quinto capítulo, que ele fala sobre transações, né? E, assim, dando sequência à nossa série, né? Eu e o Narcélio, a gente está estudando com calma cada capítulo, né? A gente chega, nessa edição, a gente chega no quinto capítulo do livro, né? O de transações, e, assim, aos pouquinhos a gente vai estudando esse livro aos poucos, né? Com calma. E, assim, dessa vez eu acho que consegui resumir bastante as sessões do livro. Assim, a gente fala o essencial, assim, bem resumindo o André está falando em cada sessão, né? E acabou que fazendo o resumo eu deixei algumas coisas em inglês, algumas coisas em português aqui, mas a gente vai traduzindo e comentando aí, né? Deixa eu só passar aqui para a apresentação. E assim, engraçado que na introdução ele já fala que essa é a parte mais importante do protocolo do Bitcoin, né? Porque, afinal de contas, esse sistema de dinheiro eletrônico, ele se resume nas transações que os usuários estão fazendo entre si, né? E ele fala assim que as transações, elas são estruturas de dados que codificam a transferência de valor, né, entre os participantes, e que cada transação é uma entrada pública na blockchain, né? E assim, pública, como a gente já tá sabendo, é uma, é uma rede pública verificável, igual a gente já viu em outros episódios, né? Na série, qualquer coisa você se interrompe aí e dá uma Beleza. complementada. Ele fala nessa seção do ciclo de vida de uma transação, né? Desde quando ela está sendo criada até finalmente ela vai ser incluída no bloco, né? Então ele fala o seguinte, que a transação ela primeiro é criada, depois ela é assinada pelo dono daqueles bitcoins, né? Ela é transmitida para a rede, né? Os nós, então todos os nós, seja os nós que não são mineradores, quanto os nós mineradores, eles validam aquela transação que elas estão que o nó está recebendo, né? Os nós, então, eles propagam essa transação de forma que essa transação ela alcance um número suficiente grande de nós na rede, né? Então, ela alcança um minerador ou alguns mineradores, né? Alguns mineradores vai vencer a corrida e finalmente vai incluir a transação naquele bloco, né? E ele fala aqui que os fundos alocados para um novo dono, né, eles podem então ser gastos, né, estendendo essa cadeia de propriedade, né. Então, assim, antes aqueles bitcoins eles tinham um dono e antes dele outro dono e eles vão gastando e sempre passando para frente, assim, né. E isso compõe o ciclo de vida das transações, né. Ele fala assim sobre a criação de transações, né. A transação, então, é um instrumento que expressa essa intenção de transferir dinheiro, né? Um usuário está transferindo dinheiro para o outro. Ela pode ser criada tanto online quanto offline, né? Você pode criar uma transação offline e transmitir ela depois, né? E uma coisa importante que ele fala isso o capítulo inteiro, assim, uma transação, ela referencia uma transação específica anteriormente como a sua fonte, né? E aí, já voltando a esse negócio da cadeia de transações. Assim, você acabou de receber os bitcoins, quando você for gastar aqueles bitcoins, aquela nova transação vai referenciar a transação atual, né? Assim, uma vez que ela é criada, ela é assinada pelo proprietário ou proprietário, né? Pelo dono ou pelos donos dos fundos que estão sendo gastos, né? E se ela é formada de forma correta e assinada, né? Ela é válida e finalmente ela pode assim, alcançar a rede, né? De forma que ela pode ser propagada até achar um minerador para ser incluída na blockchain, né? No registro público. Nessa sessão ele fala assim, como é que os usuários podem fazer o broadcast das transações, né? Assim, a propagação das transações, né? Então, assim, uma transação, igual ele já falou, ela foi criada e ela precisa ser entregue à rede, né, para ser propagada e incluída, né? E assim, o
quem está enviando a transação não precisa confiar nos nós, né? Assim, como a gente discutiu em episódios anteriores, é uma rede peer-to-peer, né? Todo mundo confia na rede, não precisa confiar no outro, né? As transações elas não contêm dados sensíveis, né? Por exemplo, você vai fazer uma transação de um cartão de crédito, ela tem dados sigilosos que você não pode simplesmente transmitir assim de forma aberta, né? Mas as transações de Bitcoin você pode transmitir de qualquer forma, não importando como ela é transmitida, né? Ele fala que ela pode ser transmitida por redes inseguras, como Wi-Fi, Bluetooth e entre outras, né? E assim, em alguns casos também sobre rádio, sobre satélite, assim, de várias formas, que o importante é a transação ser propagada pela rede, né? E aí ele fala, o Andrés comenta aqui assim, o dinheiro foi transformado em uma estrutura de dados, né? Interessante só comentar isso aí. Ele falou lá que na, na última, no último slide aí que a transação pode ser criada offline. Você pode ter, por exemplo, por motivo de segurança, um computador offline. Você nunca vai ligar ele na internet para evitar que um hacker roube seus fundos. E aí você cria as transações nesse computador e você poderia, por exemplo, você cria a transação nessa carteira offline, nesse computador aí, e usa o celular para pegar essa transação via QR Code, por exemplo, e o celular faz o broadcast. Ele manda para a rede. E não precisa nem ter uma carteira no celular, teoricamente. Você pode pegar via QR Code a transação em binário mesmo, né? Ela é tipo um arquivinho, e você pode usar serviços que publicam ela na rede. Geralmente tem muita página aí que faz isso. Ou seja, É uma maneira de você ter um computador offline com a carteira lá, impossível de ser roubado por hackers, e você publica essa transação de outras maneiras. aham. Ou seja, você criou a transação de forma offline e você só usou uma outra máquina para transmitir ela para a rede, né? Isso. Uhum. Ele até comenta que, assim, tem uma analogia com, sei lá, você escreveu um cheque e, assim, você escreveu o cheque, você vai gastar ele depois, né? Você vai entregar para um novo dono daqueles fundos, né? Que é como se fosse assim, você criar a transação e só transmitir ela depois, né? Ou seja, você pode escrever aquele cheque e falar, daqui a um mês eu vou gastar aquilo ali. É como você criar a transação e daqui a um tempo você fazer o broadcast dela. Aí aqui ele fala que, assim, a propagação de transações na rede, né? Os nós, eles validam as transações que estão chegando, né? E assim, se a transação é válida, o nó vai falar, beleza, se a transação é válida, eu vou propagar ela, né? Se for inválida, o nó vai rejeitar. A rede é uma rede peer-to-peer, né? Então, os nós, assim, justamente como a rede já fala, assim, eles têm mais ou menos como se fosse na mesma hierarquia, né? E os nós vão recebendo transações e fazendo broadcast para outros nós, né? Isso não tem um servidor, você não tem que conectar num node especial. Você só pega qualquer pessoa que tiver conectada, você dá para ela, ela vai repassar e todo mundo vai repassar. Ele fala aqui que assim, novas transações válidas vão ser enviadas para 3 ou 4 nós, né, que está conectado, né? E ele fala que isso vai essa palavra do inglês ripple é como se fosse uma onda no lago, no mar, assim, né? Ela vai espalhando assim pelo lago, né? E é a mesma coisa a transação. Você manda para 3 ou 4 nós, esses 3 ou 4 nós vão mandar para outros 3 ou 4 nós, e aí esse efeito dessa onda espalhando, a transação espalhando, né? Aqui ele comenta que para prevenir spamming, os ataques de denial of service ou outros ataques, né? Os nós validam a transação antes de propagar, né? Justamente para prevenir um usuário que quer transmitir uma transação de alguma forma Maliciosa? maliciosa, exatamente. Eu deixei até uma referência para a página aqui, 113, a estrutura da transação, né, que ele fala aqui. A transação, então, é assim, é como se fosse uma estrutura de dados, né? Ela codifica a transferência de valor de uma fonte de fundos, né? Aí ele já comenta do que é o input da transação, né? Como se fosse a entrada, a um, a um destino, né? Que seria o output, a saída da transação. Então, a gente tem a entrada e a saída, né? E assim, esses inputs e outputs, eles não são relacionados a contas ou identidades ou pessoas, assim.
E é interessante esse comentário que ele fala nessa seção do livro, que assim, o que existe na rede são assim, são algumas quantias de bitcoins, umas partes de bitcoins, né, que estão trancados com um segredo, né? Então assim, essas quantias elas estão trancadas a endereços específicos, né? E só quem tem a chave privada daqueles endereços, né, relativa, consegue gastar aqueles fundos, né? Então você não tem tipo usuário, você tem só esses que a gente vai comentar daqui a pouco, esses UTXO, né? Esses UTXOs, que são os Spent Transactions Outputs, estão assim, ligadas com endereços e o respectivo dono daquela chave privada pode gastar, né? E essa página 113 aqui, ó, essa tabela, ele mostra assim a estrutura de uma transação, né? A transação tem alguns campos, tem o campo versão, tem um contador de input, né? Quantos todos os inputs, né? O contador de output e os outputs. E também um chamado lock time aqui. Deixa eu ver se no próximo slide eu... não. Então, assim, ele fala a versão, que o Satoshi especificou a versão, que essa transação, as regras que essa transação segue, né? Isso, que nem eu falei num chat que a gente participa hoje, o Satoshi achava que dava para seria possível fazer outras transações, outros tipos de transações usando outras versões diferentes. Então ele botou esse campo aí de versão. Só que talvez não tenha jeito, né? Porque você teria que fazer um hard fork, aí não tem como fazer hard fork no Bitcoin, então provavelmente nós vamos ficar na versão 1 para sempre. São 4 bytes desperdiçados aí que custam um satoshi cada para você fazer a transação. Então tem dinheiro sempre sendo gasto à toa na rede. A gente tem então assim, os inputs da transação, né? Os outputs, tem um contador também, quantos estão incluídos, né? Quantos inputs estão incluídos também. E esse lock time, que é justamente esse próximo slide aqui, ele define assim, o tempo mais recente, né? O mínimo tempo que uma transação pode ser adicionada à blockchain. E assim, ele fala zero na maioria das transações para indicar assim, a execução imediata, né? Se for um número entre 0 e 500 milhões, ele especifica até qual bloco, né? Que ele chama a altura do bloco, o número do bloco, né? Que assim, até aquele bloco essa transação deve ser incluída, né? Ou seja, é um limite para que aquela transação seja incluída na rede. E se esse número for maior que 500 milhões, ele referencia um tempo, né? Um tempo, um Unix timestamp. E aí inclui a transação até aquela data, até aquela hora, até aquele segundo ali certinho. E o interessante desse lock time aí, o Satoshi pensou em tanta coisa assim para ser feito com o Bitcoin, ele estava tentando, isso aí ele estava tentando fazer um tipo de canal de pagamento. Ele pensou o seguinte: você vai num bar, você toma uma cerveja, aí você paga com o Bitcoin, vai dar um valor lá. Mas você não precisa fazer o broadcast enquanto você está dentro do bar, você não precisa fazer o broadcast daquele pagamento que você fez. Então você bota um lock time de, por exemplo, 2 horas. Você vai ficar mais ou menos 2 horas no bar, você faz essa transação com lock time e dá pro garçom lá do bar, digamos. Ele não precisa fazer o broadcast dessa transação, ele pode ficar segurando, porque depois você pedir mais uma cerveja, você muda a transação e dá a nova transação para ele. Então a ideia era isso, é tipo um canal de pagamento, você fica refazendo a transação sem que o bar faça o broadcast, para não ter que usar a blockchain. Uhum. Então, assim, já era uma ideia do Satoshi de canal de pagamento. No fim das contas, não funciona muito bem, não, mas isso hoje em dia é muito usado nas transações com RBF, Replace by Fee, se não me engano. Isso aí virou um campo que, se você faz uma transação e depois você percebeu que aquela taxa que você pagou está muito baixa, você pode refazer essa transação pagando uma taxa maior. Aí a sua transação sempre vai passar rápido, né? Você só tem que aumentar a taxa dela. E você poderia cancelar essa transação e refazê-la? Enquanto ela não fosse para a blockchain,
se você botou lá o lock time daqui 2 horas, a rede não vai processar a transação. Ela vai esperar, só vai processar depois de 2 horas. Então você pode ficar refazendo a transação. Uhum. Você vai aumentando o valor, né, e dando lá pro barman, por exemplo. Aqui. Aqui, essa parte ele fala de outputs e inputs, né? Começa a dar uma introdução aqui. E ele fala que o bloco fundamental das transações são esses UTXOs, né? As Unspent Transaction Outputs, ou seja, a saída da transação que ainda não foi gasta, né? E ele fala que assim, são esses chunks, esses pedaços de Bitcoin trancados a um dono específico, né? E a rede, assim, ela fica registrando e analisando todas essas UTXOs, né, que justamente esses UTXOs que são os bitcoins que podem ser gastos, né? E aqui, na verdade, aqui que ele comenta, na rede não tem nada de assim, um balanço de um usuário ou de uma conta, né? O que existe são esses UTXOs que podem ser gastos por quem tem aquelas chaves privadas relativas, né? E ele comenta assim que o conceito é de, assim, do balanço dos bitcoins de um usuário, né? Isso é um conceito que a carteira, ou a sua carteira, que é uma aplicação, né? Ela escaneia a blockchain e forma assim, esse balanço do usuário. Tipo assim, quantos UTXOs você tem? Aí ele fala, aí a carteira mesmo faz esse conceito de o balanço do usuário, né? Ele fala que assim, esses UTXO são um valor arbitrário, né, de um número múltiplo de satoshis, né, que são a menor unidade dos bitcoins. E assim, se uma UTXO ela for maior do que o valor de uma transação, ela deve ser consumida, né, por inteiro e retornar um troco, né, para o seu endereço, ou seja, de propriedade sua também, né? Aí dá um exemplo, por exemplo, a UTXO tem 20 bitcoins, né? Você vai gastar só um. Então você gasta essa aqui na totalidade, e você vai fazer tipo, como se fosse dois outputs, né? Um para um bitcoin que você quer, que é o valor que você quer pagar, e você vai fazer outro como um valor de 19 bitcoins como troco para si mesmo, né? Aí tem até uma parte no livro que ele mostra um códigozinho, como que a gente faz isso, né? A carteira, ela seleciona todas as UTXOs disponíveis do usuário, né? E aí ela vai vai compor aquela transação, né? Ela vai combinar múltiplas UTXOs, né? Ou uma maior que o valor desejado, né? Então, finge que você vai, sei lá, gastar 2 bitcoins, você tem uma UTXO de 2.1. Você vai usar essa 2.1 e você vai fazer um troquinho ali para você, né? Então, nas transações, essas UTXOs consumidas, elas vão ser as transaction inputs da próxima transação, né? E as UTXOs dessa nova transação, elas vão ser as transaction outputs, né? Aqui ele comenta que as transações elas consumem essas UTXOs, destravando, né, com a assinatura do dono corrente, né, e criando novas UTXOs, travando essa nova quantia ao novo dono, né. E ele comenta que, assim, tem uma exceção que é a Coinbase Transaction, que é a primeira transação de cada bloco, que é justamente o minerador se dando os bitcoins relativos a cada bloco, e essa transação ela não tem um input, né? Só tem um output. Por isso que ele comenta que é a exceção ali, né? E nessa transação não tem quase validação nenhuma. Você pode escrever qualquer lixo lá. Acho que ano passado, retrasado, um minerador cometeu um erro, minerou um bloco que essa transação estava toda zoada. Ele não pegou Bitcoin nenhum, ficou só aquele bloco vazio, sem transação nenhuma, sem Bitcoin nenhum. Mas aí ele não chegou a inserir nada no bloco? Tinha só essa transação de Coinbase, porque ela tem que ter uma transação, mas ela estava toda zoada. Eu não sei nem se ela era válida, né? Era só uma coisa bem zoada. Se fosse válida, era só no mínimo de validade assim de Coinbase. Era um lixo qualquer com um output que não funcionava também. Uau.
Aqui ele comenta das outputs, né? Que ele fala que toda transação ela cria um output, né, inclusive a Coinbase. E assim, quando você está enviando Bitcoin, você está criando novas UTXOs, né? Você está gastando as que você tinha direito e criando novas, né? E essas UTXOs, elas são... perdi a tradução dessa palavra aqui. Elas são verificadas assim por todos os full nodes, né? E você tem como se fosse um pool de UTXOs, que são assim todas essas UTXOs da rede que podem ser gastas, né? Rastreadas, Isso, costuma. rastreado. Fugiu aqui. E assim, elas consistem de duas partes, né? O tanto de bitcoins que você quer gastar, né? Que a pessoa tem direito a gastar, e esse script, esse locking script, né? Que é justamente o que está travando essa quantia que pode ser gasta, né? Ele comenta dessa palavra encumbrance, a gente até comentou em Pois é, eu também não outro lembro, episódio. não. Tem uns 3 vídeos para trás aí que a gente falou nela. É tipo, você vai travar aquela UTXO ao seu endereço. Então, a gente já até comentou naquele outro episódio, né? Deixei a tabela da página 116 aqui. Ele fala assim, a estrutura de um transaction output, né? Você tem o tanto de Bitcoin que você vai poder gastar, né? Você tem o tamanho desse locking script, né? E você tem o locking script. Isso aqui é um script, né, definindo as condições necessárias para gastar aquele output, né? E na maioria das vezes esse locking script vai estar ligado justamente ao endereço, né? E aí, por outro lado, o unlocking script, que é o para gastar, você vai precisar apresentar uma chave privada, né? E aí ele dá um código assim acho que é um algoritmo guloso. Deixa eu ver. Não, na verdade é o seguinte, ele mostra um programinha aqui escrito em Python que é justamente para rastrear todas as UTXOs desse endereço aqui, né? Só conferir aqui. Ele chama a API da blockchain.info, né? E passando o endereço, né? Como entrada, né? E aqui ele só exibe as UTXO daquele endereço, né? E aí ele mostra que deixa eu ver, é o hash da transação, como se fosse essa parte aqui, o índice da UTXO nessa transação, né? E o tanto de bitcoins que tem nesse UTXO, né? Então, por exemplo, esse endereço que ele passou aqui, nessa época, ele tinha 4 UTXOs relacionados a ele, né? E é assim que a rede, assim, ela vai rastreando as UTXOs relativas aos endereços, né? Passando para os inputs, então, assim, cada input ele aponta para uma UTXO em outra transação, né? Então, assim, ela é uma referência a uma transação e um número de sequência naquela transação, né? Porque, por exemplo, uma transação anterior, ela pode ter, tipo assim, ela tem o hash dela, só que ela pode ter sei lá, umas 7 outputs, né? Então, se referencia qual transação e qual o output daquela transação, né? E o input também inclui também o unlocking script, né? Que é justamente a assinatura que você tem que prover para provar a propriedade daquela UTXO, daqueles bitcoins que você pode gastar, né? Ele fala que assim que uma UTXO é selecionada, a carteira vai produzir os unlocking scripts, né, que são justamente, você vai prover a sua chave privada que vai assinar o gasto daqueles bitcoins, né. Eu deixei aqui um código dessa página 118, vamos ver. Assim, a gente não vai perder tempo analisando esse código aqui, mas o que ele faz? Ele verifica assim, essa variável graters aqui é justamente assim, por exemplo, vou usar aquele exemplo que a gente falou, a gente quer gastar
2 bitcoins, mas a gente tem vários UTXOs, por exemplo, uma de 10 bitcoins, outra de 70 bitcoins, outra de 2,5. E o que esse algoritmo faz, ele tenta primeiro Seleciona achar, as entradas, né? Para como é que gastar. é? Ele seleciona as entradas para gastar melhor. Isso, exatamente. Ele vai verificar relativo àquele usuário, né, vamos falar assim, quais UTXOs gastar para realizar aquele pagamento, né? Então, primeiro, ele tenta o seguinte, vamos tentar os grandes, né? Por exemplo, a gente quer gastar 2 bitcoins, se o cara, por exemplo, achar, se essa carteira achar um UTXO um pouquinho maior do que você está querendo gastar, ele vai selecionar aquela ali. Se não, ele vai juntar um monte de pequenininhas para gastar, para realizar aquele pagamento, né? Como se fosse, por exemplo, pagar R$ 10, e aí você junta uma nota de 5, a nota de 2 e o resto, tipo, em moedinha, assim. Isso que esse algoritmo tá mostrando, assim, né? Mas primeiro ele vai tentar com uma UTXO maior, né? Você sabe se é justamente assim que funciona? Cara, isso aí chama coin selection, eu acho. Tem vários problemas aí. Cada carteira tem uma implementação diferente. Tem umas que fazem um negócio meio mal feito e acaba gerando o que eles chamam de dust, né? Vai gastando moedas, aí acaba sobrando no endereço só uns satoshinhos lá, que depois fica caro gastar. Você vai gastar mais satoshi para tirar o satoshi de lá do que tem. Tem Uhum. o problema também da privacidade. Se você, sei lá, você vai pagar alguém que você não confia, você... Uma vez um cara me chamou no chat e falou: Narcelo, estou muito preocupado porque eu tenho tantos bitcoins aqui, eu paguei um cara, agora o cara sabe que eu tenho esses bitcoins, porque dá para ver essas moedas que saem do endereço, né? Uhum. Então, se você faz um pagamento também, dependendo da sua carteira, ela pode acabar puxando de endereços que tem mais fundos ou menos fundos e vão te associar àqueles endereços. Então, isso é Uhum. uma coisa complicada. É, Eu sempre sugiro a Electrum, porque a Electrum deixa você, por exemplo, escolher de onde é que você quer tirar as moedas. Você escolhe o endereço de onde vai sair, por exemplo. legal. Tem umas carteiras mais interessantes, tipo a Samurai, que ela tem a opção até de embaralhar os seus endereços lá e faz várias transações para dar mais uma embaralhada para evitar esse tipo de problema. Para dificultar o rastreio, né? Isso. Não, bacana. Mas um problema grave mesmo é você deixar Dust, deixar satoshis largado nos endereços. Uhum. Eu tenho um endereço meu que eu às vezes fazia teste, uma coisa assim, que tem tipo 200 satoshis aí para tirar eles de lá, não tem como que eu vou gastar 300. Então, Uhum. morreu, ficou. É tipo o dinheiro que está sendo perdido, assim, né? Não faz muito sentido, enfim, não sei o que eu faço com aquilo lá. Aham. O código, deixa eu ver essa página 119 aqui, uma tabela aqui. Ele fala assim, a estrutura de uma transaction input, né? A gente tem o hash da transação, né? O índice do output naquela transação, né? O tamanho desse unlocking script, né? O unlocking script, que são justamente as condições para você gastar aqueles fundos, né? E o número de sequência aqui que ele fala que acho que ele comentou depois, mas eu deixei de lado assim, que está atualmente desabilitado, né? Essa seção ele fala das taxas de transações, né? Como a gente já falou naqueles primeiros episódios, são justamente um incentivo para os mineradores manterem a rede segura, né? Manter a rede funcionando, manter o sistema, né? As carteiras, então, elas calculam e incluem essas taxas de forma automática, né? E, assim, uma coisa legal do Bitcoin é que você não paga, tipo, pode transferir, sei lá, 1.000 Bitcoins, um Bitcoin, alguns satoshis, você vai pagar a taxa justamente do tamanho da transação em kilobytes, né? Não no valor. Então, não tem nada de uma percentagem, assim, do valor. E ele comenta que assim as taxas são setadas, né, de acordo com as forças do mercado, né? Se a rede está muito congestionada, as taxas de transações vão acabar sendo maiores, né? Porque o pessoal quer que seu pagamento seja incluído logo, né? E ele comentou assim que no início as taxas, bem no início, né, as taxas elas tinham um tamanho fixo,
Mas aí elas mudaram para as forças do mercado, né? O pessoal pagava umas taxas meio aleatórias de 1 centavo de Bitcoin. E às vezes pagava zero também e tá de boa. Passava. Acabava passando e sendo incluído, né? É. Uma coisa legal que ele comenta nessa seção aqui, assim, adicionando taxas às transações, né? E não tem um campo, a gente viu a estrutura da transação, não existe um campo que você vai especificar qual que é a taxa, né? Então é o seguinte, a taxa ela vai ser implícita, né? Pela diferença da soma dos inputs, né? Que são as entradas, e a soma das saídas, né? E ele comenta assim, cuidado para você não adicionar taxas a mais, se você não calcular certinho, se for, por exemplo, se for usar a carteira, ela vai calcular certinho. Mas se você for programar uma transação, você tem que tomar cuidado, senão você vai acabar pagando uma taxa generosa ao minerador, né? Uma parte interessante, assim, essa segunda parte do capítulo, ele começa a falar dos scripts, né, de transação e da linguagem de script, né? Ele fala o seguinte, que os clientes, os nós, participantes da rede, né, eles validam as transações executando um script, né, que é uma linguagem simples de programação. E tanto o locking script, que é para que você referencia o endereço que aquele UTXO vai estar relacionado, né, e o unlocking script, que é a chave privada relativa, esses dois scripts eles são escritos nessa linguagem, né? E assim, comentando um pouquinho sobre a construção do script, né? Tanto o lock quanto o unlock, né? O locking script, ele é justamente colocado no output, né? Que ele referencia qual endereço que é o dono daqueles bitcoins, daqueles fundos, né? Que serão gastos. Especifica as condições para gastar aqueles fundos, né? E o unlocking script é justamente assim, é a assinatura, é aquilo que satisfaz as condições para gastar aqueles fundos, né? Então, assim, no locking script você vai falar, ó, esses fundos pertencem a esse endereço aqui, né? E quando o cara, aquele endereço, o dono daquele endereço for gastar, ele vai apresentar o unlocking script, né? Tem uma tabela nessa página 124 aqui. Aqui não, Como eu fico falando, esses scripts são os smart contracts do Bitcoin e o locking script é o contrato e o unlocking script seriam as lacunas preenchidas, o que entraria lá nas lacunas para que aquele contrato funcione. Para satisfazer as condições, né? E aqui ele mostra que, assim, para você gastar, você vai combinar, né, os dois scripts, né? O locking script é justamente assim, referenciando a chave pública, né? E você vai juntar o locking script com o unlocking script, provendo justamente a assinatura, né? Que aí, com essa combinação, você consegue gastar os fundos, né? E aí tem alguns operadores que a gente vai comentar aqui. Ele comenta um pouquinho da linguagem de script, né? É uma linguagem simples, ela é baseada numa pilha, numa stack, né? Uma linguagem baseada em stack, que tem as operações push e pop. Push é quando você coloca um elemento no topo da pilha, né? E pop você tira o elemento mais de cima daquela pilha, né? É como se, assim, você pensa numa pilha de pratos, você vai colocando um prato em cima, em cima, em cima, você não pode simplesmente pegar um prato do meio e puxar ele assim, que vai dar ruim. Você tem que tirar os pratos de cima até chegar naquele prato que você vai querer, né? E tem alguns operadores, assim, esse OP de operator, né? De adição, você vai, por exemplo, esse aqui ele adiciona os dois elementos mais de cima e ele vai tirar esses dois de cima e colocar o resultado no topo da pilha. Esse OP equal, ele vai verificar se os dois mais de cima são iguais e vai colocar no topo da pilha o valor referência, né? E aí tem até na página 126 aqui, especificando, deixa eu ver, por exemplo, esse script aqui, 2, 3, op add, ele vai então, a gente vai ver, né, nessa pilha aqui, como que a gente lê esse script, né? Ele vai sempre da esquerda para a direita, você vai pegando os operadores,
e no final desse script vai ter um resultado, né? E sempre assim, para a transação ser validada, ele comenta que o script final ele tem que dar o resultado verdadeiro, né? O resultado true. Então vamos analisar como que esse script aqui ele é lido, né? Ele é validado. Então, por exemplo, a gente tem 2, 3, adição, 5 e igual, né? Ou seja, está verificando se vai ser igual a alguma coisa. Então, quando começa com 2, 3, a gente vai fazer o seguinte: colocar o 2 no topo da pilha. A pilha estava zerada, vem um 2. Aí ele passa para o 3, né? Pega o 3, coloca no topo da pilha. Aí a gente vai chegar no operador add. Esse add ele é um operador binário, né? Ele vai pegar dois valores. Então ele vai pegar os dois de cima da pilha, vai pegar o 3 e o 2. Ele vai adicionar os dois e vai retirar esses dois, né? Adicionou os dois, deu 5. Ele vai colocar o 5 no topo da pilha. Continua, você tem um outro 5, você coloca no topo da pilha. E por último, ele é o equal, ele também é um operador binário, ele tira os dois de cima da pilha, então tirou 5 e 5, vai verificar se os dois são iguais e vai colocar o resultado final no topo da pilha, que é true, né? Então, assim, a gente tem esse scriptzinho, a execução dele no final deu um true, deu um verdadeiro, né? Esse é só um exemplo simples de como que o script funciona, né? E isso funciona mesmo. Teve uma transação uma vez que o cara botou um dinheirinho e botou o locking script, era uma conta, era tipo x vezes 8, não sei se tem vezes, mais 8, menos tanto, igual a 9, digamos, sei lá. Uhum. Aí, ou seja, para você tirar o dinheiro de lá, bastaria você informar esse x qual que era. Aí, Uhum. uns minutos depois, alguém falou, o x é tanto, né? Botou lá no unlocking script o Uhum. valor de X, aí pegou a moeda para ele. Então, No assim, não final. tinha assinatura, não tinha nada, só tinha que saber fazer a conta para pegar o dinheiro. Uhum. E entender como é que funcionava o negócio, né? É. Legal. É... aí, por exemplo, um exemplo que ele dá no livro é o seguinte: a gente tem um locking script, né? Que é igual a mesma coisa que o Narcélio falou, é como se fosse assim. A gente sabe que o valor aqui é 2, né? Que soluciona esse script. Mas, por exemplo, se fosse x, o que adicionado a 3 e verificado se é igual a 5 soluciona esse script, né? Então a gente vai juntar, por exemplo, o locking script do lado direito, você tem um x aqui no esquerdo, então, ou seja, o resultado final com esse equal aqui tem que ser igual a 5, de forma que adicionado a 3 dá o 5, né? Então, é um exemplo em bobo, mas assim, o que soluciona esse script é justamente você apresentar o número 2. E é justamente assim que a linguagem funciona, né? Isso é, assim, de forma bem simples, é um 2 aqui, mas por exemplo, a gente falando de, assim, a gente tem uns bitcoins para ser gastos, esse aqui seria o locking script, né? Ou seja, esse aqui está referenciando um dono, e esse dono ele tem que apresentar a assinatura, no caso, por exemplo, seria esse número 2, para poder gastar, para poder satisfazer esse scriptzinho, né? Para poder gastar aqueles bitcoins. Então, no caso aqui, é o 2, mas assim, é o locking script, que é o unlocking script, né? Que é a assinatura daquele, que permite gastar aqueles fundos, né? Ele comenta aqui da incompletude de Turing, né? Referenciando a máquina de Turing, que a gente comentou nos episódios passados. Que, assim, hoje em dia a gente tem linguagens de programação poderosas que elas são Turing complete, né? Você consegue fazer operações complexas, você tem loops, você consegue... Tem, inclusive, no Ethereum, assim, entre aspas, uma solução para o problema de parada que é relacionado com a máquina de Turing, é você adicionar o gas. Assim, o Bitcoin não tem essa complexidade toda, não. Você tem muitos operadores nessa linguagem de script, mas você não tem loops, né? Você não consegue fazer vários loops, assim, tarefas repetitivas. Isso limita a complexidade, né? E isso é bom porque assim, você evita ataques, você evita ataques de negação de serviço e outros ataques, né? Então, assim, é uma coisa bem simples que faz o que tem que fazer ali. Aqui ele comenta também que esse script, assim, ele é stateless, ou seja, ele não tem estado, né? O script não salva estado, não tem estado
salvo, não tem estado antes da execução do script e não tem estado salvo depois. Só tem aquele script, você verifica se ele pode ser satisfeito e acabou, segue o jogo. E a gente já chegando para o final do capítulo, né, ele comenta das transações padrão, né? E comenta que tem um método que é chamado isStandard, que define 5 tipos de scripts, né? Que é o Pay to Public Key Hash, o Public Key, o Multi-Signature, são assinaturas múltiplas, né? Limitadas a 15 chaves, a gente vai ver daqui a pouquinho. Esse Pay to Script Hash e esse Data Output, que é o Pay Return, que você pode colocar ele permite hoje você colocar um pouquinho de dado ali, a gente vai mostrar também. E o interessante é que nos slides para trás, aí você falou a transação para fazer o broadcast dela tem que ser válida. Os nodos, eles não propagam transações que não forem standard. Se esse standard aí, isStandard, for falso, eles não propagam a transação, ela não é válida. Mas o minerador ele pode colocar uma transação que não é standard no bloco. Uhum. Só um detalhe, assim. E nessa Coinbase, aí eu já não lembro se ela não precisa ser standard ou nem precisa ser válida na Coinbase. Por isso que esse bloco que eu falei veio todo zoado. Uhum. Ou seja, você pode criar uma transação que não é standard, não é padrão, mas você teria que achar um minerador que aceite aquela transação, né? É uma coisa assim. Inclusive, o Segwit, para os nodos antigos, ela não é standard. Se eu não me engano, as transações com Segwit. Só é standard para os nós mais novos. Mas os mineradores tranquilamente aceitam, né? Ou qualquer nodo aceita se tiver num bloco já minerado. Uhum. Então, começando a analisar esses scripts, né? Assim, esse Pay to Public Key Hash, ele está, na maioria das transações, né? Ele contém um locking script, né? Essa palavra encumbers, que, assim... A obrigação, coloca uma obrigação, sei lá. Coloca uma obrigação, registra ali que o output com o hash de uma public key, né? Ou seja, um endereço Bitcoin, né? Uma output, então, travada com esse Pay to Public Key Hash script, ela pode ser destravada apresentando, então, a chave pública, né? E a assinatura criada pela correspondente private key, né? Que é justamente aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, né? Você tem um scriptzinho, alguém tem que apresentar a assinatura digital para poder gastar, né? Aí no exemplo do Andrés, que ele fala assim, o pagamento da Alice lá no café do Bob, né? A gente tem, por exemplo, o locking script, que usa esses operadores, né? O DUP, o hash 160, ele faz o lock no hash da chave pública do café, né? Ele pega a chave pública que está na pilha, calcula o hash, compara com essa aí. Uhum. E depois checa a assinatura. E, por fim, checa a assinatura, né? Ele verifica se é igual e, por fim, ele vai checar a assinatura, que é justamente esse unlocking script aqui. E tem que... O resultado final tem que ser true, né? Para você pagar para o Bob, então, poder gastar aqueles bitcoins que ele recebeu do pagamento da Alice, né? A gente tem esse outro, que ele comenta que é uma forma mais simples, né? Mais curta. Ele fala que assim, hoje esse Pay to Public Key, ele está muito visto em Coinbase Transactions, né? A primeira transação de cada bloco, né? Que dá os bitcoins, coloca os novos bitcoins em circulação, assim, né? Assim, o locking script seria a chave pública de A, você tem checando a assinatura nesse operador aqui, e o unlocking script a assinatura, né? E assim, seria um scriptzinho menor. Isso é muito interessante, que a assinatura múltipla, né? Ou seja, você está travando o gasto de alguns bitcoins a mais de um dono, né? Então, ele comenta que tem esse esquema M of N, né? Assim, você tem
N chaves públicas, né, que são registradas no script, e no mínimo M, M desses donos, né, desses donos tem que prover as assinaturas para poder gastar, né? Então, assim, por exemplo, 2 de 3, a gente tem 3 donos e no mínimo 2 desses 3 donos tem que apresentar a assinatura para gastar daqueles ali, né? Então, assim, ele comenta que o número máximo são 15, né, chaves públicas. Então, você pode ter uma combinação de 1 para 1, 1 de 1 até 15 de 15, né? Então, exatamente esse exemplo de 2 de 3, né? O locking script seria 2 dessas 3 chaves públicas, né? E ele vai checar esse operador check multisig, né? Checando a múltipla assinatura, né? Então, o 3 referencia essas 3 chaves públicas e o 2 referencia justamente o unlocking script, né? Que, por exemplo, nesse caso aqui, seria o B e o C apresentando as assinaturas digitais para gastar, né? E ele comenta que esse operador aqui era só para resolver um bugzinho que tinha lá no Bitcoin na época, né? Essa é uma parte mais interessante ainda, né? Que ele até comenta no meio dessa sessão que, assim, a blockchain do Bitcoin ela pode ser usada para mais coisas além de só transferir dinheiro, né? Você pode, assim, como os blocos eles são escritos em pedra ali, escritos para sempre, você pode registrar um pouco de dado em uma transação, né? E ele comenta assim, você pode, o serviço de cartório, por exemplo, você vai registrar o resto de um contrato, né? Você consegue colocar esses dados nesse operador, nesse OP return, e ele até comenta assim, muita gente era a favor, porque era mais um caso de uso, né? Você pode usar como um serviço de cartório, por exemplo, né? Mas tinha gente que era contra, porque você tá colocando mais dados na blockchain, você vai causar meio que um inchaço assim, na blockchain, né? Não é para esse uso, né? E eu deixei até quando eu estava pesquisando aqui, essa thread aqui de discussão na Bitcoin Stack Exchange, o cara estava explicando que esse OP return, como é que ele é, né? E ele até comentou que depois ele reduziu de 80 para 40 bytes, né? E esse aqui é uma coisa que eu vou deixar na apresentação, no link do YouTube, que vale a pena dar uma olhada, né? Tem uma transação aqui, deixa eu ver de qual que eu peguei. A transação aqui, ela tem os inputs dela, né? E tem esse OP return com esses dados aqui, ó. E assim, isso aqui está em hexadecimal. Se a gente for para um site que transforma hexa em texto, a gente vê o que... não, aqui no caso, hex to text. Exatamente. E a gente tem esses números aqui que são um dado em hexadecimal, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente, ele tá gravado aqui no OP return, mas o usuário o cara que realizou aquela transação, ele quis gravar na blockchain Charlie Loves Heidi. E deixa eu ver aqui mais. Você pode gravar um texto, né? Você converte ele para hexadecimal. Deixa eu ver onde é que eu parei. Isso. E você grava esse dado na blockchain, né? E essa é uma das maneiras de colocar dados arbitrários na blockchain do Bitcoin. E quando as transações estavam muito baratas, o pessoal estava, isso lá para 2016 ou 2015, o pessoal ficava colocando imagem. Aí eu lembro quando os mineradores chineses começaram a ameaçar, duplicar o bloco e tal, eles começaram a colocar informações do massacre da Praça da Paz Celestial para, sei lá, né? Porque isso é proibido na China, eles queriam ver se eles seriam banidos, se os mineradores chineses iam ser banidos. Então, assim, quando a transação é muito barata, o povo começa a colocar lixo na blockchain, né? Aí, agora que é caro, né? Que se você fazer uma transação, você paga, sei lá, quase 50 centavos de dólar, alguma coisa assim, $1. Então, o pessoal já não fica pichando tanto a blockchain. Às vezes tem uma coisinha ou outra, mas arquivo grande assim, pelo menos fica mais caro. Eu lembro de um post que eu vi do pessoal colocando imagem mesmo, igual que você falou,
colocando uma parte da imagem assim e registrando a blockchain do Bitcoin, né? Não, tinha até um site, acho que era o Cryptography. Você só mandava a imagem para lá e ele já fazia o resto. Ele picava, já criava a transação, você só precisava pagar os bitcoins lá e mandava. Aham. Era uma zona, o pessoal ficava pichando. Tá aí. Agora eles estão fazendo isso lá no blockchain do Vê Bitcoin aqui. Cash, Bitcoin SV. Aham. É, o Andrés comenta, ele até cita esse site, esse Proof of Existence, que você pode registrar qualquer dado, né? No caso aqui, eu acho que é um hash de um PDF, né? Ou de algum documento, né? Você coloca o PDF nesse site aqui e ele já gera para você o QR Code. E ele fala aqui, ó, você coloca o PDF aqui, o documento que seja, né? Ele vai gerar um hash e você vai gravar esse hash naquela transação do Bitcoin. Só precisa mandar essa quantia de Bitcoins para o QR Code, o endereço que vai aparecer aqui, e aí você tem o dado gravado, né? Ele comenta que esse site ele tem um prefixo que eles colocam, por exemplo. Aí o site até mostra as submissões que ainda não foram feitas ainda, né? Aqui as que já foram feitas, ó, o tempo que rolou, vamos ver essa aqui. O pessoal está usando bastante. Aí já é um uso mais inteligente que você só vai colocar o hash mesmo. O documento fica com você, você só registra que aquele documento existia naquele momento. Aham. Essa transação aqui que foi a última, vamos ver. Ele te dá até alguns explorers aqui, ó, o ID, o hash da transação, né? Ele falou, ó, o hash, né, o digest do documento foi colocado na blockchain do Bitcoin com sucesso, né? Agora ele faz parte está certificado permanentemente, né? E está provado a existência dele assim que a transação foi confirmada, né? E aí você pode ver, vamos usar a Explorer da blockchain.com, né? Ela gravou, usou esse operador OP return, né? A gente tem alguns dados da transação aqui. Aqui, o cara pagou pouco menos de $2, né? Aqui os inputs da transação e aqui os outputs da transação, né? Então, no caso aqui, o OP return é esse aqui, vamos ver se tem aquele site aqui, ó. Você converteu o hexa em texto, né? E aí esse site ele usa esse prefixo docproof aqui, e esses dados aqui tá codificado em outra forma aqui, mas ele é o hash daquele documento que o cara quis registrar, né? Então, assim, é mais um caso de uso, né? Tem gente que era contra, tem gente que é a favor, né? De toda forma é interessante. Dando sequência aqui, então, a gente tem essa outra forma de script, né? Que é o page script hash. Ele facilita o uso de multi-assinaturas, né? O Andrés até comenta assim que um dos personagens do livro dele é o Mohammed, que o Mohammed ele faz, acho que importação de equipamentos e assim ele usa a multi-assinatura, né? E essa multi-assinatura ela é uma forma mais complexa para a pessoa que está pessoa que está enviando o pagamento, né? E esse page script hash ele está facilitando esse uso, né? Ele é um hash do locking script, né? Deixa eu ir para essa página 135 aqui. Opa. A ideia é que aqueles endereços que começam com 1, os pay to public key hash, eles só fazem aquilo. Você só manda para um endereço e ponto final. Tem uma assinatura e ponto final. Os P2SH, os endereços começam com 3, aí você já pode fazer coisas mais elaboradas, como, por exemplo, multisig. Você faz esses outros scripts. Aí sim você pode fazer outros scripts, coisas mais diferentes. Uhum. Ele mostra aqui a comparação, né? Um script complexo sem o page script hash. O locking script seria esse script com esse tanto de chaves aqui e tal, né? E o unlock script, as duas assinaturas. E você usando o page script hash, assim, o locking script seria assim, esse operador, um hash de 20 bytes
do script essa palavra redeem, assim, você Sacar. sacar, você poder puxar aquilo ali, uma vez que você apresentou o script que soluciona isso, né? E o unlocking script seria isso aqui, ou seja, o locking script ele é muito menor do que essa parte aqui, né? Ele é muito menor do que o de cima, né? Então, ele meio que facilita ali você usar multi-assinaturas, né? Aí, assim, ele comenta, você muda de, pague a esse script multi-assinatura de 5 chaves para, assim, pague a um script que tem esse hash aqui. Então, assim, a pessoa que vai enviar só precisa lidar com o hash, né? E aí você passa a complexidade da pessoa que está enviando para a pessoa que vai gastar depois, né? Então, a pessoa que vai gastar depois só precisa apresentar um script que casa com aquele hash ali, né? Ele comenta desses endereços de page script hash, né? Que assim, você meio que codifica um script hash como se fosse um endereço de Bitcoin, né? Começando com o número 3, né? Aí, por exemplo, um script complexo lá do Mohammed, que é de multi-assinatura, você pode simplesmente passar para um usuário que está te mandando os bitcoins, esse endereço, entre aspas, né? Não endereço, mas assim, o script que agora é um hash, mas ele está codificado como se fosse um endereço, né? Então, assim, para quem está enviando, é muito mais fácil lidar com isso. O comentário sobre os benefícios desse Page Script Hash, então, ele reduz o tamanho desses scripts complexos, né? Fazendo a transação ficar menor, né? Os scripts eles podem ser codificados como endereços. Você passa a complexidade para a pessoa que está recebendo, não para quem está enviando, né? E, assim, a pessoa que está recebendo que vai lidar com a complexidade mais tarde, né? Então, assim, o Mohammed, lá no caso, ele facilita a vida dos clientes dele, né? E, assim, o custo da taxa lá, ele vai ser justamente para quem está recebendo. Ou seja, continua facilitando para quem está mandando, né? E por hoje é só. A gente acabou o capítulo 5, né? A gente se vê então no próximo episódio. Deixa eu ver qual que é aqui. O capítulo 6 ele vai falar sobre a rede do Bitcoin, né? E aí a gente vai estar na reta final, depois analisar a blockchain, depois mineração em consensos, né? Tem muitas partes interessantes aqui, as cadeias alternativas, as moedas, aplicações, e o último a gente vai falar de segurança no Bitcoin. Então, boa noite, então, Narcélio. A gente se vê no próximo Beleza. aí. Boa noite, até mais. Falou.